Aleluia! Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Nós estamos muito felizes em poder estarmos aqui, né? E hoje as ministrações já foram palavras de Deus para nós, para encher o nosso coração. E eu declaro em nome de Jesus que cada um que está aqui hoje, toda pedra, todo impedimento que tiver, vai ser removido. Eu quero dar um tema para essa mensagem hoje. É um spoiler do próximo livro, então vocês vão ouvir, mas é para vocês comprar o próximo, tá? Chama Espírito Santo, o agente anti-religiosidade. Anti-religiosidade. Então, o próximo livro vai se chamar Até que o Sobrenatural se Torne Natural. E ele já está em andamento, graças a Deus. E eu declaro que hoje nós vamos viver o sobrenatural aqui. Quem crê? Quem quer? Quem quer se entregar para o sobrenatural do Senhor? Então nós vamos viver o sobrenatural. Amém? Eu quero começar a dizer para vocês que semana passada o Neizinho ministrou sobre a oferta. E eu tinha apenas algumas moedas. Apenas algumas moedas. Tinha 15 reais na carteira, mas era um troco da minha mãe e eu tinha algumas moedas. E eu sabia que segunda-feira ia ter uma reunião sobre uma proposta de emprego. E eu peguei as moedas, eu falei, nossa, eu vou ser o primeiro a ofertar, vai fazer o maior barulho, né? Mas eu vou lá. Fui lá, peguei todas as moedas que eu tinha, coloquei e falei, Senhor, essa daqui é pelo meu emprego de amanhã. E aí, eu vim para a igreja na segunda-feira, 8 horas da manhã, para falar com a Isabel e organizar algumas coisas aqui. Quando era 8 e pouco da manhã, eu recebi a ligação falando assim, olha, você está sendo nomeado agora e amanhã você pode começar a trabalhar. Então, para a honra e glória do Senhor, eu quero dizer para você que o sobrenatural, ele é uma realidade. Você pode fugir, você pode evitar, você pode até tentar não crer, mas uma hora vai ser impossível você se desviar dele. O sobrenatural vai te pegar, o Espírito Santo não aceita ser rejeitado, porque ele é sensível, ele é pessoal e ele te ama. Amém? Eu quero dizer para você que tem duas partes que eu quero comentar com vocês hoje. Uma falando sobre as experiências com o Espírito Santo e a outra falando sobre as curas com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então são dois capítulos, né, do livro que eu quero falar rapidamente para vocês. É só um spoiler breve mesmo, mas para poder incentivar vocês a viverem algo novo no Senhor. Só um minutinho aqui que ganhei uma Bíblia nova, eu tenho que falar para vocês, eu tinha comprado uma Bíblia quando eu converti, em 2011. Aí, eu fiz uma lista, sabe, segunda-feira mesmo, enquanto eu estava aqui na igreja, eu fiz uma lista. E mandei para minha esposa, livros para o Manuel. Mandei de jeito para ela. Na mesma hora, eu recebi o segundo livro da lista. Estava aqui, mandei para minha esposa, e aí a Isabel pegou um livro e falou assim, nossa, Manuel, esse livro que eu achei sua cara, leva ele para você. Aí eu peguei, abri o WhatsApp e falei para ela, olha aqui, ó, acabei de mandar para minha esposa uma lista de livros. Esse aqui é o segundo da lista. Na segunda-feira nós fomos para o monte à noite orar. E a gente está lá no monte orando, né, começando, de repente, chega uma pessoa com um pacote assim de presente. Eu falei, gente, mas esse monte aqui é abençoado demais. De repente chegou em mim, né, e falou assim, olha, mandaram te entregar isso aqui em nome da família Unity. Aí quando eu abri, o primeiro livro da lista, a Bíblia Note, capa do leão. Eu falei, Senhor, isso aqui já é um mimo, mas eu aceito demais. Eu amo demais. E eu fiquei tão feliz, porque às vezes a gente fica com receio de pedir as coisas para o Senhor. Eu estava aqui orando no domingo à noite, falei bem assim, Deus, quero fazer uma série devocional, mas eu precisava de uma Bíblia, e eu gostei daquela Bíblia lá, se for da tua vontade, aí eu parei no meio da oração. Falei, Senhor, hipocrisia minha, mentira, eu sei que é da tua vontade a gente falar do Senhor, eu quero mesmo aquela Bíblia, porque eu gostei dela. E ganhar a Bíblia, né, ganhar a Bíblia. Então, às vezes nós não ganhamos porque a gente não sabe pedir. Então pede para Deus, para Ele R$1 e 1.000.000 é a mesma coisa. Amém? Quero falar com vocês hoje, rapidamente, mas algo que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Está lá em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu tinha preparado uma palavra
Estava lá no livro de Jó, que era sobre não andeis ansioso por coisa alguma, né? E a Luciana pregou ela aqui, graças a Deus. Que Jó falava, a resposta estava lá em Mateus e em Lucas também, a Luciana falou aqui. Mas o Espírito Santo, através da vida da minha esposa, me direcionou para algo diferente essa noite. Eu queria ler com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. Vou ler ali que todo mundo lê a mesma tradução. Ah, não. É a mesma aqui. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos os testemunhos de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? A vossa fé não está em sabedoria do homem, mas está no poder de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes não lembram a palavra do dia que se converteu, não lembra a palavra de domingo passado. Às vezes, amanhã não vai lembrar do que eu falei hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu duvido se você se esquece do dia que você foi curado. Eu duvido se você se esquece do dia que o Espírito Santo te revestiu de poder. Eu duvido se você se esquece daquele dia que você precisava e a provisão do céu veio sobre a sua vida. Eu duvido que o sobrenatural não deixa marcas em você. Então, não é por sabedoria humana. Não é. Mas pela demonstração do Espírito e do poder. Então, certa vez, algo que o Ney testemunha marca muito a minha vida, que é sobre a cura da Luísa. E o Ney fala que foi um marco na vida dele e da Heloína, né? E às vezes eu penso que o Ney não lembra da palavra que ele ouviu quando ele foi na primeira igreja, depois que a Luísa foi curada. Mas o dia que a Luísa foi curada, ele jamais vai esquecer. Às vezes, eu não me lembro a data e nem as palavras no dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza, convicção dessa marca que há em mim, e todas as vezes que eu tento esquecer dela, eu lembro daquilo, e o Espírito Santo me enche novamente, me dá certeza. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o Espírito Santo vai criar âncoras em você, porque ele é anti-religiosidade, ou seja, tudo aquilo que estava te impedindo de chegar mais profundo, fazendo você nadar só no raso, hoje vai ser quebrado, e hoje você vai mergulhar no Espírito Santo, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, há algum tempo atrás, eu e minha esposa, assim que a gente noivou, a gente voltou para os caminhos do Senhor, e a gente começou uma nova jornada em Deus. E a gente começou a participar de alguns encontros com Deus, alguns retiros espirituais, e aquilo mexia muito com a gente, Então ali, a gente começou a ver várias experiências de batismo com o Espírito Santo. A minha eu já contei, nem vou repetir porque eu já falei várias vezes, mas teve uma vez que a gente estava no momento da intercessão para o batismo do Espírito Santo, e tinha algumas pessoas dos servos ali, que não eram batizados com o Espírito Santo. E aí, na hora, a pessoa que estava dirigindo a intercessão falou assim, vamos fazer uma intercessão aqui por quem está aqui como servo que não é cheio do Espírito Santo, porque ainda não foi revestido de poder. E eu estava no meio entre duas pessoas cristãs, com mais tempo de casa do que eu, e alguns já tinham cargos na igreja e tudo, que não eram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nelas, mas eles não tinham convicção da revelação, a marca de orar em línguas e outras coisas, porque eles não tinham essa convicção. E aí, eu comecei a orar e o Espírito Santo falou bem assim, esse que está na sua esquerda, pega na mão dele e dá um murro no peito dele. Eu falei, você está doido? O homem é um negão no tamanho, rapaz, 2 moedas de altura, se ele não entender esse negócio, ele me devolver, eu não tenho carcaça para aguentar. E aí eu falei assim, mas eu sou obediente. Como é que a minha cabeça ia falar para me dar um murro numa pessoa no meio de um retiro espiritual, né? Então, Deus faz de louco para convencer os sãos. E aí, a gente estava orando e eu falei, Espírito Santo, enche ele agora. Eu segurei na mão dele e dei um murro no peito dele. Tô! E ele começou a pular.
começou a pular e começou a orar em línguas, e a mulher dele começou a chorar do outro lado da roda, falando assim, tem 11 anos que ele ora para ser batizado no Espírito Santo, e agora ele começou a ser batizado no Espírito Santo, ele está sendo cheio do Espírito Santo, e todo mundo ali começou a testificar daquele momento, e eu comecei a chorar, porque eu não sabia mais o que fazer. De repente o Espírito Santo na mesma hora falou assim, agora ora pelo da direita. E eu comecei a orar pelo da direita e nada aconteceu. Falei, fiz errado, tinha que dar outro murro. E não era isso não. E aí no outro dia do retiro, esse irmão chegou lá e falou assim, olha, ontem na hora da intercessão, o irmão Manuel orou por mim, e eu fui embora para casa frustrado, porque ele tinha orado por um e tinha sido cheio do Espírito Santo, e por mim não tinha sido. Mas essa madrugada eu estava dormindo, e de repente eu sonhei orando em línguas, e quando eu acordei orando em línguas. Ele começou a falar em línguas ali naquela hora, e eu falei, Jesus, como o Senhor é perfeito, o Senhor não tem limites, não tem nada que pode dar limite ao Senhor, ou simplesmente mostrar qual a forma que Ele vai agir. E por isso, quando a gente foi escrever o livro, essa foi a primeira pergunta que o pastor Geraldo, o homem cheio de sabedoria e de unção, fez para mim. A gente foi tomar um café e eu pedi para ele poder dar uma olhada no livro. Aí ele falou assim, Manuel, por que você chamou mais 9 pessoas para escrever sobre o Espírito Santo, para dar testemunho? Eu falei, por causa da multiforme graça do Espírito Santo. Eu posso ter o quanto de experiências possíveis que o Espírito Santo me proporcionar, mas nunca será suficiente para descrever a abrangência dele. Ele é muito profundo. Então, quanto mais pessoas falarem sobre o Espírito Santo, mais pessoas vão se identificar e ver que a gente não pode limitar o poder e a maneira dele agir. Amém? Então foi por isso, e eu comecei a viver essas experiências. Ano passado, 2019, nós estávamos aqui na Unity, e nós estávamos vivendo um momento assim, de um crescimento muito rápido, né? De 6 pessoas, passou para 30, passou para 80, para 130, para 200, e foi aumentando, né? Foi aumentando. E chegou algumas pessoas na igreja, algumas tinham muito tempo de ministério e outras não, e todos com pouco tempo de Unity, né? E nos chamaram, chamou a gente para a gente poder ir no monte fazer uma oração. Aí foi eu, o Gabriel, a Johanna, a Cristiane e a Isabel. E aí eu cheguei lá, elas falaram assim, não, nós vamos no monte hoje, porque nós vamos ser batizados no Espírito Santo, e você veio aqui, e eu peguei, falei, olha, deixa eu falar algo para vocês, não coloque nenhuma ficha porque eu estou aqui, porque eu não sei a hora que Ele quer agir, do jeito que Ele quer agir, e elas ficaram assim, semblante abatido. Eu falei, nem coloca expectativa porque vocês vão ao monte, não é o lugar e não é a pessoa que vai estar lá. E eu falei assim, pronto, matei as irmãs, esfriei elas tudo agora. Falei, mas vamos orar. Cheguei lá, a gente orando, de repente o Espírito Santo falou assim, olha, aqui tem um ambiente de muita incredulidade, e eu queria que você orasse, mas como fosse igual como eu fiz para derrubar as muralhas de Jericó. Aí eu chamei o Gabriel, falei, Gabriel, tem uma instrução aqui para nós, você crê? Ele crê. Eu falei, vamos colocar as meninas aqui no meio, que elas querem, desejam ser batizadas do Espírito Santo, e vamos dar 7 voltas em volta delas. E na 7ª volta nós vamos gritar igual para derrubar as muralhas de Jericó. E ali a incredulidade vai ser quebrada e elas vão ser cheias do Espírito Santo. Naquele momento, o Gabriel, eu pensei que eu era doido, o Gabriel foi mais doido que eu, né? Confiou em mim. E aí ficou ali a Johanna, a Cristiane e a Isabel, no meio da roda, nós lá no monte, e nós andando em volta delas. 1, 2, né? Na 7ª volta, eu e o Gabriel, nós começamos a gritar bem alto. Quando a gente começou a gritar, elas começaram a gritar também, o Espírito Santo desceu sobre elas, de uma forma poderosa, e as 3 foram cheias do Espírito Santo. As 3 começaram a orar em línguas, começaram a ser alegres e regozijar no Espírito Santo ali. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Espírito Santo, Ele quer fazer algo diferente com vocês aqui hoje. Ele quer tirar todo e qualquer obstáculo que você tem colocado. Sabe por que o tema é Espírito Santo, o agente anti-religiosidade? Porque eu era assim. Um dia eu estava no retiro, no momento da libertação, e de repente teve um rapaz que ficou possesso. E eu estava lá com aquele rapaz ali, e ministrando libertação, e de repente, ele foi liberto,
quando ele foi liberto e ele confessou Jesus como Salvador, ele já levantou orando em línguas. E eu fiquei, aquilo ali, eu não consegui falar mais nada, eu fiquei em choque. Por quê? Porque na minha concepção, eu precisava fazer algo para ser batizado no Espírito Santo. Eu precisava jejuar, eu precisava ir ao monte, eu precisava ler a Bíblia não sei quantas vezes, eu precisava simplesmente acabar com tudo que eu achava de ruim em mim, para que Deus pudesse me encher dele. Meu irmão, aquele dia para mim, foi um dos dias que a minha religiosidade foi destroçada pelo Espírito Santo. Quando eu vi aquela pessoa que acabou de ser liberta, ela ser cheia do Espírito Santo, começar a orar em línguas, e numa alegria, e nem era momento para aquilo, era um momento de libertação, mas que a gente tinha determinado, porque o Espírito Santo ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser, você só precisa se dispor. Então, naquele momento a minha religiosidade foi quebrada, uma pessoa que a gente pensa assim, pessoas que são criminosos, são impuros, né? Pessoas que às vezes tratam mal os pais, pessoas que às vezes roubam, fazem cada um tipo de pecado. A gente às vezes esquece que nós também somos pecadores e a gente coloca limite no Espírito Santo para ele poder batizar quem a gente acha que deve. Vou orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tem tempo que está vindo à igreja, está se dedicando ao trabalho da igreja, eu vou orar para que Deus derrame sobre ela o Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a promessa não está sobre você, está sobre toda a carne, sobre toda a carne. Então, eu quero te dizer que independente da sua situação hoje, independente do que você tiver hoje, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo vai te tomar de tal maneira que vai ser incrível. Nós estávamos, alguns dias atrás, o Mário, um grande amigo nosso, chegou e a gente foi fizemos 2 lives. E numa live a gente falou sobre oração em línguas. E naquele dia, nós recebemos um testemunho que a pessoa estava com Covid em casa, dentro do quarto, né, isolada. E durante a live ela foi batizada no Espírito Santo e começou a orar em línguas. E aí, no outro domingo, a gente falou sobre o batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. E a gente falou sobre isso na live de manhã. E de repente nós recebemos outro testemunho, que a pessoa estava orando em línguas. E o Mário ministrou que à noite. E a pessoa mandou mensagem para mim: Manuel, é normal, durante a ministração eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. E estou até agora, já tem quase 3 dias, que eu estou falando em línguas. E eu não imaginava, porque a gente orar por uma pessoa e impor as mãos, a gente vê o que está acontecendo, né? A gente vivifica ali a fé naquilo, mas quando a gente não está olhando, parece que a gente fica incrédulo. Mas deixa eu te dizer algo, se fosse necessário a gente ver para crer, os cegos não seriam curados, gente. Você já pensou nisso? Para que o cego ia ser curado se ele não enxergar? Se ele não enxerga, como é que ia fazer? Se ele precisasse ver para crer. Deixa eu te falar outra coisa. Teve um dia que nós estávamos lá no Itego, e a diretora do Itego, ela tinha sofrido paralisia no pé, e ela tinha um monte de parafuso e operação no pé. E eu falei assim, eu queria orar por você, você aceita? E eu fiz 1 semana de oração com ela. Todo dia eu ia na sala dela e orava com ela. No último dia de oração, ela tinha um parafuso no pé que a gente sentia assim, dava para ver a ponta do parafuso. Travava o pé dela. E a gente estava orando e o parafuso sumiu durante a oração. E aí eu fiquei assim, né? E naquele dia, a mãe de uma amiga nossa lá do Itego estava muito enferma e ninguém descobria o que era, ninguém descobria o que era. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar uma oração aqui em áudio e vou mandar para ela. Eu gravei a oração, 2 dias depois ela me falou, Manuel, coloquei a oração para minha mãe ouvir, e minha mãe hoje está bem, minha mãe já voltou a comer, está curada. Eu falei, Jesus, o Senhor não tem barreiras, não tem limite. A minha mãe fez uma cirurgia no ombro e colocou uma âncora no ombro. E aí minha mãe não conseguia levantar o braço até mais que essa altura. E aí um dia minha mãe sempre reclamando daquilo, que doía muito e tal, e ela me ligou e ela estava na feira, lá em Porangatu. Ela estava na feira e eu falei, mãe, a senhora crê que a senhora pode ser curada? Ela crê. Eu falei, então agora, do jeito que a senhora está aí, eu vou orar e a senhora vai repetindo o que a senhora precisa fazer. Eu orei com ela, eu ministrei a cura sobre a vida da minha mãe, e minha mãe falou, Neto, oi, meu braço está queimando, eu vou levantar meu braço. Minha mãe depois mandou a foto, ela com o braço erguido. Irmãos, não tem barreiras para o Espírito Santo agir.
nem do batismo, nem na cura, nem na provisão. Não existe barreiras. Eu e minha esposa sempre falou, em nome de Jesus, esse ano é um ano de colheita, mas tem 4 anos que a gente passou por um deserto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes desses 4 anos, eu ganhava aproximadamente R$7.000. Até 2017. E aí, eu ganhava R$7.000. Porém, foi no deserto. Foi no tempo de deserto que eu comprei um carro. Foi no tempo de deserto que eu fiz a minha maior oferta para uma obra missionária. Foi no tempo de deserto que eu escrevi um livro. Foi no tempo de deserto que eu usei as melhores roupas na minha vida. Foi no tempo de deserto que o guarda-roupa da minha esposa se encheu. Deixa eu te falar uma coisa, você não está entendendo o que eu estou falando, porque se você estivesse entendendo, você já tinha tomado posse do que o Espírito Santo tem liberado para você. Não tem barreira para o Espírito Santo agir na sua vida. Independente se é doença, Ele vai te curar. Independente se a pessoa está longe, a oração não está nesse mundo aqui, Ele está no mundo sobrenatural. E não tem barreiras, não tem tempo que pode parar. Não independe se você está trabalhando, a fonte não é o seu trabalho. O seu trabalho é apenas um canal. A fonte é Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata. Você hoje está esperando às vezes uma oportunidade de emprego para comprar algo, mas deixa eu te dizer algo, o Senhor vai te dar antes de você estar trabalhando, para você entender que é Ele que dá e não é o fruto do seu esforço braçal, porque você não pode ter fé pela sabedoria do homem, mas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Chegou uma época que a gente montou uma empresa e eu precisava comprar uma caixa d'água de 5.000 litros. Eu pensei, Senhor, eu precisava de uma caixa d'água de 5.000 litros. Saí. Quando eu voltei, a pessoa falou bem assim para mim, falou, Manuel, tem uma caixa d'água ali, vamos ali ver se serve para você. Eu cheguei lá, a caixa d'água era de quê? 5.000 litros. Falou, não, pode usar e ficar à vontade. E aí eu precisava de fios para fazer uma rede de energia. E eu tinha R$170. Vou lá, né, às vezes dá para comprar os fios. Cheguei lá para comprar os fios, ficava R$700. Falei, misericórdia, que fio é caro demais. Voltei, né? Fui embora. Vou comprar nada. Voltei, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou para mim, meu cunhado passou aqui, e ele trabalha fazendo rede de energia, e ele acabou de deixar toda a fiação. Vamos ver que tanto que dá? Quando eu estiquei, dava 70 metros, a distância que eu precisava. Irmão, eu estou te falando que não é pelo que você faz, é pelo que Cristo já fez. Você precisa jejuar, é claro. Você precisa orar, claro. Ler a palavra, claro que você precisa. Se santificar, com certeza. Mas não é por isso que o Senhor vai te salvar. Não é por isso que você vai ser cheio do Espírito Santo. Tira isso da sua cabeça. Sabe por quê? Porque quando eu pensava isso, eu não ia na igreja. Eu falava, Senhor, eu estou em pecado, eu não vou para o culto. Senhor, eu estou em pecado, eu não vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, eu vou. Nunca. Nunca. Você só vai parar de pecar quando você for para a glória, irmão. Então, se você quiser parar de pecar para poder chegar perto de Deus, eu vou orar por você para Deus te levar. É só assim que você para de pecar. Não existe outra forma. Então, eu quero dizer para você que não adianta você pensar que é pelo que você faz, mas é pelo que você recebeu de Cristo na cruz, porque Cristo já fez. Você recebe o Espírito Santo porque Cristo já fez. Você recebe salvação porque Cristo já fez. Vocês entenderam? É porque Cristo já fez. E o Espírito Santo, o que você está pensando é religioso, irmão. O que você está pensando é religião. Porque religião é tudo aquilo que está entre você e Deus que não é Cristo. Tudo aquilo que está entre você e Deus que não é Cristo é religião. E você pode tentar agradar a Deus de todas as formas. Mas você tem que entender que não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo. Amém? E eu quero dizer para vocês que hoje, essa palavra foi apenas para poder te despertar a você olhar para você mesmo e tirar o empecilho que está dentro do seu coração. Tirar o empecilho que você pensa que deve fazer para receber algo. Mas se você ficar assim, você não vai receber. Porque você não é a fonte, você é canal. A fonte é uma só. Dela jorra todas as águas da vida e flui através de você. Amém? Deixa eu te dizer algo. Paulo entendeu isso. E algumas pessoas começam a entender isso da maneira mais difícil. Por quê? Porque tem que passar por dores, por aflições, por provações, por deserto. Mas se você ouvir isso hoje e começar a entender que não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, você vai começar a mergulhar em águas profundas no Espírito Santo. Você vai começar a mergulhar fora da caixinha da religião. Porque a religião, ela te limita. Mas o Espírito Santo, ele é ilimitado. E eu quero dizer para você
que minha família, nesses últimos meses, sofreu algumas provações em relação à área da saúde. A minha sogra quebrou o tornozelo em 2 lugares e não tinha como a gente ir para poder cuidar dela. O vô da Rafa teve que fazer uma cirurgia na bexiga e veio ficar aqui um tempo com a gente. De repente, um tio meu que mora com minha mãe também teve que fazer uma cirurgia de próstata, câncer de próstata, e veio para cá também, para a gente cuidar deles. E aí um dia eu estava no hospital com ele deu uma reação alérgica. Na primeira noite que eu fui pausar lá com ele deu uma reação alérgica. E eu pensando, falei, Senhor, eu não queria estar aqui no hospital, mas se ele puder ouvir algo, eu vou falar de Jesus para ele, porque ele era alcoólatra. E aí, ele deu uma reação alérgica. Antes de eu falar nada para ele, ele começou a dar uma reação alérgica. E começou a dar suadeira, começou a delirar, foi pro balão de oxigênio, vomitou, sabe, filho? Eu falei, meu Deus, vai morrer na minha mão, eu não vou falar nada para ele. E aí eu chamei os médicos, e de repente, eu falei, vou orar com ele agora. Orei com ele, e ele começou a ter um momento assim de descanso, né? Parou com aquela reação. E beleza, passou. No outro dia, eu estava lá e era de madrugada, eu estava orando, e ele acordou, eram as 2 horas da manhã. Aí ele falou assim, Neto, oi, posso te falar algo? Falei, o quê? Ele falou, olha, a partir de hoje eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca. Deus vai me dar força, não vai? Eu falei, já te deu força. Deus já te deu força. Eu posso orar com você? E a partir desse momento, eu orei com ele sobre aquilo. Por que eu estou te contando essas coisas? Estou te contando isso para poder chegar no objetivo dessa noite. Eu quero orar por você que deseja, anseia por momentos com o Espírito Santo, por mergulhar em águas profundas, mas às vezes, porque você tem colocado os empecilhos, você não mergulha. Às vezes você vê pessoas orando em línguas, ministrando cura nos hospitais, como a Larissa tem reunido grupos aí, indo nos hospitais, e as pessoas recebendo alta. Às vezes, vocês veem a gente testemunhando sobre caça ao tesouro, quando a gente foi na feira, quando a gente foi no carnaval, quando a gente foi no Goianésia Mix, e várias pessoas foram curadas, receberam Jesus, e você fala, nossa, eu não tenho dom nenhum. Você tem dom sim, porque o Espírito Santo, que tem todos os dons, habita em você. Mas você às vezes fica esperando que abra o céu e fala assim, minha filha amada, você tem um dom da cura. Isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai passar alguém enfermo perto de você e você vai falar assim, eu vou orar por ele. E se ele não for curado, sabe o que ele vai perceber? Que Jesus tem atenção por ele, que Jesus prestou atenção nele, que Jesus ama ele. Porque a maior cura não é física, ela é espiritual. A maior cura é emocional, é saber que você é filho de Deus e tem alguém que se importa com você independente da sua situação. Não é pelo que você vai fazer ou pelo que você fez, mas porque Ele já fez e já te resgatou. Então, se você está bebendo, se você está em promiscuidade, se você está em adultério, se você está afastado da igreja, se você já roubou, já mentiu, independente do que você fez, não existe pecado ou pecadinho, existe simplesmente o que Cristo fez na cruz. E a partir daqui você toma posse daquilo, você pode estar possesso, cheio de espírito maligno, que o Espírito Santo, ele expulsa todos e te enche dele. Você pode ter a mania de mentir, que ele vem com a brasa viva do altar, trazido por um serafim, e coloca nos seus lábios, e ele te purifica. Você pode pensar malícia o dia inteiro, mas se você confessa isso, o Espírito Santo toma posse da sua mente, e começa a gerar a mente de Cristo em você, ele começa a te transformar. Se você se sente rejeitado por alguma enfermidade que você tem, por alguma deficiência que você tem, ele vem e ele te cura. Mas sabe o que ele pode fazer também? Mudar a sua mentalidade, e você entender que você é útil, independente da sua deficiência. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Às vezes a gente pensa que o Senhor vai tirar a gente da prova, mas o Senhor não tirou Daniel da prova. O Senhor se mostrou para Daniel dentro da cova dos leões. O Senhor não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego antes de entrar na fornalha. Dentro da fornalha, ele foi junto com eles. Entendeu? O povo de Israel, queria que vocês entendessem isso. O povo de Israel poderia ter passado pouquíssimo tempo no deserto, mas ele passou 40 anos. Mas o Senhor esteve com eles, dando água, dando sombra, dando calor, aumentando a chinela, para que a chinela não se desgastasse. E conforme os pés cresciam, a chinela também crescia. As roupas não se desgastavam. Tinha maná do céu, tinha codornize, tinha tudo. Sabe por quê? Porque o importante é você se preocupar com o que Deus já fez e não com o que você pode fazer. Porque todas as vezes que você tenta ajudar Deus, você atrapalha o propósito. Sabe por quê? Porque a sua vontade vem da alma.
nós somos almas viventes. Nós não somos espíritos, tá? Nós somos almas viventes. Espírito é Deus, espíritos são os anjos. Nós somos almas viventes, que temos um corpo e também um corpo espiritual. Nós somos almas viventes. O Senhor fez almas viventes. Então, a nossa luta é na nossa alma, porque o espírito está pronto. Não foi o que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ali está representando a alma, não é o seu corpo. Então, se você prestar atenção na Bíblia, quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha que caminhar nos princípios para chegar no propósito dessa promessa, que era ele ser pai de uma multidão através da vida de um filho gerado por ele e por Sara. Aí, ele foi incrédulo em uma certa parte. Sara falou com ele se deitou com Agar e gerou Ismael. Sabe o que Abraão gerou? 13 anos esperando a mais pela promessa. Sabe o que Abraão gerou? 2 nações que se guerreiam até hoje. Quando o Senhor falou para Moisés que ele seria um libertador, porque desde criança, desde bebê, ele já tinha libertado alguém, ele libertaria o povo. Moisés saiu e viu um egípcio batendo no israelita. Ele foi tentar ajudar, porque a vontade dele era libertar. Então, ele pegou e colocou a sua vontade. Sabe o que aconteceu? Teve que fugir e ficou 40 anos longe. Ou seja, era para ficar 400 anos como escravo. Ficaram 440 por causa que Moisés tentou ajudar o propósito. O que eu quero dizer hoje? Não é o que você faz, porque às vezes o que você faz atrapalha Deus. Às vezes o que você faz demorar mais você chegar no seu propósito. Às vezes o que você faz a promessa se tardar. Eu estou dizendo para você que não é o que você faz. Eu não estou falando para você parar de orar, parar de jejuar, parar de cumprir princípios. Não estou falando nada disso. Estou falando para você tirar da sua mente que é isso que vai fazer você a chegar a lugares altos. Não. O que vai fazer você chegar a lugares altos é o que Cristo fez na cruz. Morreu, se entregou por você e o véu se rasgou. Amém? E eu quero orar por vocês agora. Quero orar por um tipo de pessoa específica. Eu quero orar por cada pessoa que deseja servir, deseja ministrar em dons, em frutos do Espírito, orar em línguas, curar enfermos, expulsar demônios, dar palavras, ter palavras de conhecimento, fluir no Espírito Santo, mas não consegue, porque toda vez que vai acontecer algo, ela se sente oprimida, ela se sente rejeitada, e às vezes ela fica frustrada. Se tiver alguém aqui desse jeito, independente do pecado que você pensa que esteja cometendo, eu queria que você viesse aqui na frente, queria orar por você. Porque toda religiosidade que o Espírito Santo vê em você, ele é responsável por quebrar ela e trazer em você momentos com ele. Se tiver alguém que quer ser revestido do Espírito Santo para poder viver no sobrenatural, ministrar cura, ministrar a palavra do Senhor em palavras de poder, palavras de sabedoria, eu quero te convidar para que você saia daqui dessa noite marcado pelo Espírito Santo, porque você pode esquecer dessa palavra, pode esquecer do ministrante, mas você jamais vai se esquecer do que ele vai fazer com você. Se tiver alguém aí, vem aqui à frente que eu quero orar por você e quero chamar o pessoal da intercessão para poder interceder aqui por eles, para que a gente possa fluir em Deus. Se tiver alguém, fala assim: Senhor, não tenho dom nenhum, eu quero ser usado para curar, eu quero ser usado para ir nos hospitais, para poder impor as mãos e os enfermos levantar, para os aleijados, Senhor, se levantar e deixar as cadeiras de rodas. Vem aqui à frente. Não é porque eu vou orar, mas é porque o Espírito Santo deseja isso mais do que você. Ele só precisa que você se disponha. Se tem alguém que quer pregar para as nações, mas tem um empecilho às vezes de começar a pregar, eu queria que você viesse aqui na frente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te transladar, vai te levar a vários lugares do mundo, pela palavra dele que vai fluir dos seus lábios. Se tem alguém aqui que quer orar pelas pessoas, e as pessoas aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas às vezes não tem coragem, tem vergonha, tem medo, começa a suar, a barriga dá um gelo, vem aqui na frente, porque o Espírito Santo ele é um espírito de ousadia e de coragem. Aleluia! O Espírito Santo vai te encher de tal maneira que você vai sentir poder saindo dos seus braços, você vai sentir a sua boca fluir em poder, em palavras do Espírito e não suas. Aleluia, Espírito Santo. Se você tem um desejo de cantar ao Senhor, de levar o Evangelho através da música, de compor canções, mas às vezes você coloca o lápis ali para escrever a caneta, mas não flui nada, você é impedido por isso, vem aqui na frente, porque o Espírito Santo vai ministrar no seu coração as palavras que vai alcançar o coração das pessoas onde elas estiverem, em nome de Jesus.
Aleluia. Chegue perto de pessoas que têm unção para compartilhar, não perto de pessoas só por lazer. Aleluia, Deus. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo e começar a ter o revestimento de poder e a orar em línguas, para você ser convencida que você é cheia dele, vem aqui na frente, o Espírito Santo vai te destravar. Se você já orou em línguas no dia que você foi batizado, mas nunca mais você chegou a orar, você tem sido impedida de falar em línguas, vem aqui na frente, o Senhor vai te destravar, em nome de Jesus. Aleluia. Ora balaçada, cante bala, yare bala, desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Gostaria que toda a igreja ficasse de pé nessa noite. A gente está intercedendo pelo pessoal que está ali na frente, que está recebendo a oração. Que você que está aí, você ore pelo pessoal daqui, que você cante louvores ao Senhor, que a gente possa entrar num só Espírito, amém? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como
incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Abra sua igreja, abra sua boca, igreja. Eu quero viver